Olá, eu sou o Dr. José Miller. Aqui você vai descobrir o que ninguém te explicou sobre o seu corpo depois dos 40 de forma simples, prática e baseada em conhecimento real. São 2h17 da manhã, você está acordada. De novo, o quarto está escuro, a casa está quieta, não tem barulho lá fora, não tem pensamento específico girando na cabeça, não tem nenhum motivo que você consiga nomear. Você simplesmente abriu os olhos e o teto está lá, imóvel, indiferente. O seu corpo, por outro lado, não está nada quieto. Há um calor que nasce de dentro. Não é o calor do cobertor, não é a temperatura do quarto, é o seu próprio organismo que acendeu alguma coisa lá dentro sem pedir licença. Uma onda que sobe, que ferve por alguns minutos, que umedece a nuca, que faz o lençol parecer pesado demais. Depois o calor vai embora e sobra o frio e a vigília e aquela clareza incômoda da madrugada, onde tudo parece maior e mais difícil do que é durante o dia. Você fica deitada esperando o sono voltar. Olha para o teto, vira de lado, checa o celular, vê as horas, arrepende de ter checado. Tenta aquela técnica de respirar fundo, de contar, de esvaziar a cabeça. O sono não volta ou volta de um jeito raso, um sono que não restaura, que deixa você acordar de manhã sentindo que não dormiu de verdade. Se isso ressoa com você, eu preciso que você fique aqui até o fim. Porque o que eu vou te explicar hoje não é uma lista de dicas para dormir melhor, é uma explicação real, baseada em ciência documentada, do que está acontecendo dentro do seu organismo enquanto você olha para o teto às 2 da manhã. São 3 chás, não folclore, 3 plantas cujos compostos ativos foram estudados em contexto clínico e que agem diretamente sobre os mecanismos que a menopausa desregulou. A diferença entre tentar uma solução sem entender o problema e entender o problema antes de escolher a solução é a diferença entre frustração e descanso. Deixa eu te contar sobre a Dona Aparecida, 63 anos, professora aposentada de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, mulher que havia dormido bem a vida inteira. O sono honesto, funcional, sólido, aquele que te repõe para o dia seguinte ser vivível. Durante décadas a cabeça tocava o travesseiro e o resto acontecia sozinho. Quando a menopausa chegou, o sono foi a primeira coisa que mudou. No começo foi sutil. Acordar uma vez por noite e virar, voltar a dormir. Depois passou a ser 2 vezes. Depois vieram as acordadas longas, com o corpo quente e a cabeça estranhamente ativa para aquela hora da madrugada. Uma vigília sem motivo, um estado de alerta instalado no lugar errado, na hora errada, sem que ela tivesse feito nada para provocar. Depois veio a noite em que ela simplesmente não dormiu. Deitou à meia-noite, ficou deitada até às 5 da manhã, o corpo cansado, a mente acordada. O remédio funcionou por algumas semanas, depois o sono voltou a fragmentar. Mas agora com um peso diferente, uma cabeça pesada de manhã, a sensação de que havia dormido dentro d'água. Ela parou o remédio por conta própria porque o balanço não estava favorável. Foi a vizinha que trouxe a informação sobre os chás, não como folclore, mas como algo pesquisado com fundamento real. A Dona Aparecida ouviu com ceticismo, mas experimentou. E o que aconteceu nas semanas seguintes não foi mágica. Foi biologia funcionando do jeito que deveria funcionar quando recebe o suporte certo. Para entender por que esses 3 chás funcionam, você precisa entender primeiro o que a menopausa faz com o sono. A insônia da menopausa não é a mesma coisa que a insônia de estresse. Ela tem mecanismos próprios, biológicos, fisiológicos, que fazem certas abordagens funcionarem e outras não chegarem nem perto do problema real. E esses mecanismos são 3. O primeiro tem a ver com o hormônio estrogênio, que a maioria das pessoas associa apenas à fertilidade, mas que faz muito mais. O estrogênio tem uma relação direta com o sono, ele participa da produção de serotonina. E a serotonina é o precursor da melatonina, que é o hormônio que o cérebro produz para sinalizar que é hora de dormir. A cadeia estrogênio para serotonina e melatonina para sono funciona silenciosamente durante décadas. Você nunca precisou pensar nela. Quando o estrogênio cai, essa cadeia fica comprometida. O sinal chega mais fraco ou às vezes não chega com a intensidade necessária. Esse é o primeiro mecanismo. O segundo mecanismo tem a ver com temperatura. O cérebro tem uma região chamada hipotálamo que funciona como termostato interno. Ele monitora a temperatura do corpo o tempo inteiro. O sono profundo exige que a temperatura corporal caia levemente. O hipotálamo coordena essa descida. O hipotálamo coordena essa descida de temperatura como parte do ritual fisiológico. Quando tudo está bem, ele coordena a descida suave. O hipotálamo interpreta variações mínimas como emergências térmicas.
uma oscilação dispara uma resposta de resfriamento emergencial. O terceiro mecanismo é o sistema GABAérgico. GABA é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro. Em termos simples, é o freio neurológico. O estrogênio modulava esse sistema. Com a queda do estrogênio, esse freio perde responsividade. O mecanismo de desaceleração está enferrujado. 3 processos simultâneos. O sinal que enfraquece, o termostato que dispara falsos alarmes, o freio neurológico que perde força. O primeiro chá é a valeriana. Aparece em textos médicos gregos, romanos e medievais. A raiz contém ácido valerênico e iridoides, que agem diretamente sobre os receptores de GABA, restaurando o suporte ao freio neurológico. A raiz da valeriana contém compostos que agem diretamente sobre os receptores GABA, o freio neurológico. Diferente de remédios, a valeriana não suprime o sono REM, que é o sono dos sonhos e da consolidação emocional. Ela ajuda a construir o sono natural que o organismo estava tentando produzir, mas encontrava o caminho bloqueado. A valeriana contém ácido valerênico e iridoides que agem sobre os receptores GABA. É como lubrificar uma dobradiça enferrujada. A água não deve estar fervente. A temperatura ideal fica entre 80 e 90 graus. Cubra a xícara imediatamente. O segundo chá é a passiflora. Ela é complementar à valeriana. Enquanto a valeriana ajuda o sono a começar, a passiflora é eficaz para o sono que começa mas não se sustenta, combatendo o hiperarousal noturno que nos acorda às 2 da manhã. A passiflora é particularmente eficaz para o sono que começa mas não se sustenta, o sono que se interrompe às 2 da manhã. A passiflora contém flavonoides que modulam o sistema GABAérgico, é a solução para o sono que começa mas não se sustenta. Contém crisina e vitexina, que ativam receptores benzodiazepínicos de forma suave, sem os efeitos colaterais de dependência. Estudos mostram que quem usa passiflora funciona tão bem de dia quanto antes, sem névoa mental. O terceiro chá é a erva cidreira com camomila. A erva cidreira inibe a enzima que degrada o GABA, prolongando seu efeito. 3 entradas no mesmo mecanismo tornam a combinação dessas plantas extremamente poderosa. A erva cidreira retarda a destruição do GABA, prolongando seu efeito de desaceleração. A camomila relaxa a musculatura digestiva, reduzindo tensões que perturbam o sono sem que você perceba. É o preparo ideal do terreno. Desconfortos digestivos leves que você nem percebe mantêm o sono nas camadas superficiais. Ela cria um estado de relaxamento que é ao mesmo tempo neurológico e físico. A dona Aparecida criou um ritual. Às 8, erva cidreira com camomila. Às 9h30, valeriana com passiflora. Às 10h30, deitava. O sono voltou com consistência. Deixava ela acordar com um peso diferente, o peso leve de quem descansou de verdade. Esses chás fazem parte de um processo de reconexão, de uma mulher que volta a entender e habitar o seu próprio corpo. Preciso falar sobre segurança. Natural não significa inofensivo. Valeriana pode interagir com sedativos. Erva cidreira pode interferir na tireoide. Converse com seu médico. A valeriana lubrifica uma dobradiça que estava enferrujando. O movimento natural volta a acontecer porque o mecanismo recebeu suporte. A passiflora foi comparada com medicamentos farmacológicos. Os grupos apresentaram eficácia equivalente sem comprometimento cognitivo. A erva cidreira inibe a enzima GABA transaminase. 3 entradas no mesmo mecanismo tornam a combinação extremamente poderosa. Na segunda semana, as madrugadas da dona Aparecida haviam reduzido de uma forma que ela hesitava em acreditar. O sono estava voltando sozinho. Por hoje é isso. Espero que essas informações te ajudem de verdade. Continue cuidando da sua saúde com carinho, porque seu corpo merece atenção todos os dias. Me conta uma coisa com sinceridade. Depois dos 40, o que mais mudou no seu corpo que você ainda não conseguiu entender? Pode ser sono, peso, cansaço, ansiedade? Comenta aqui embaixo. Seu comentário pode virar o próximo vídeo e ajudar muitas outras mulheres. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!